Tutankhamon era gente boníssima. É difícil saber, né? Isso é uma coisa que infelizmente não dá pra. Eu tava pensando sobre isso esses dias, né? Porque eu fiz o vídeo lá falando sobre a tumba do Tutmés II, que foi o último a última tumba de faraó que faltava para completar o álbum de figurinha das tumbas de faraó da 18ª dinastia, que é a mais conhecida de todas, provavelmente, acredito que sim, né? Que é a dinastia do Tutmés III, que é famoso, é a dinastia do Tutankhamon, do Akhenaton, da Hatshepsut, da Nefertiti. Então tem várias figuras aí que a gente conhece. Então, tipo assim, a 18ª dinastia é uma das dinastias que a gente consegue ter um contato mais próximo com o Egito de todas. De, tipo assim, saber o nome dos caras, saber ter uma sucessão mais bem delineada de quem sucedeu quem, de quem era filho de quem, casado com quem. Ainda imperfeita, mas a gente tem uma boa noção. E mesmo assim, a gente não tem uma noção muito boa da personalidade dessas figuras. Então, assim, infelizmente, pelo tipo de documentação que a gente tem do Egito Antigo, a gente não consegue imaginar, assim, mais próximo de como era a realidade, a vida mesmo dessas figuras, né? Tipo assim, como é que será que era o Akhenaton? Como é que ele tratava as pessoas em volta dele? Será que ele era um cara mais conflituoso, mais pacato, mais violento, mais. Será que o fanatismo dele era uma coisa mais econômica, de uma coisa mais pragmática de concentrar o poder, tirar o poder dos sacerdotes de Amon? Ou será que ele era realmente fissurado assim por questões místicas e tinha uma devoção genuína ao sol? Qual que era a pira dele, né, por assim dizer? E isso é muito difícil, a gente não tem como saber isso. É diferente de um Júlio César, de um Alexandre o Grande, outras figuras da antiguidade, principalmente grega e romana, que a gente tem uma documentação escrita, biográfica, feita pelos antigos mesmo sobre esses caras. No caso dos egípcios, a gente não tem, né? Só na fase final ali, aí você pega, sei lá, de um Ptolomeu, dos Ptolomeus pra frente, de uma Cleópatra, a gente tem alguma noção, assim, de histórias de corte dessas figuras. Agora, quando você vai pro Egito profundo, assim, né? 18ª dinastia, quanto mais a dinastia do Khufu, né, do Kelps, Kef e Miquerinos, que é a quarta dinastia, que a gente tem as grandes pirâmides, como é que será que eram esses caras, hein? Não faz a menor ideia em termos de personalidade, não dá para reconstruir uma biografia, não tem elementos para construir uma biografia interessante sobre essas figuras, né? O que é uma pena, né? É uma pena. Enfim, tava pensando sobre isso. O Tiago falou: o Akhenaton matou o vizir dele por causa de religião. Será que é por causa de religião? Será que é por causa de política? Será que era uma questão pragmática de consolidação de poder? Será que ele teve uma discussão de fato religiosa, uma divergência teológica com o cara? A gente não consegue entrar nesse nível de detalhe, entende? É isso que eu tô falando. A gente tem, assim, fragmentos, né, migalhas biográficas dessas figuras. A gente tem o corpo deles, né? Em muitos casos, a gente tem o corpo do Tutmés II, por exemplo, que foi descoberta a tumba recentemente. Mas o que que passava dentro daquela cabeça que a gente tem fisicamente? A gente tem a cabeça dele, provavelmente não tem o cérebro, né? Deve ter sido removido no processo de mumificação. Mas a gente tem a cabeça, o crânio dele a gente tem, mas o que que passou ali dentro, né? Que ideias, que emoções ficaram ricocheteando ali dentro da moleira dele, a gente não sabe, né? Porque para isso a gente precisaria de fontes escritas, mais biográficas mesmo. E não temos. E aí o J. Klopp falou que, ô Henrique, o povo egípcio aceitava bem faraós não egípcios? Não havia um estranhamento por ser uma pessoa de outra etnia? Abraço aqui de Diamantina. É difícil saber o que, que o povo egípcio sabe, tinha de opinião sobre esses faraós, né? Porque a opinião do povo não é algo que se preservou muito bem na documentação egípcia. O que dá para saber é sobre o que, que outros egípcios, depois de reassumirem o império, achavam disso. E geralmente o que acontecia é que quando você tinha, por exemplo, no caso da 18ª dinastia mesmo, né, que a gente mencionou mais cedo aqui na live. A 18ª dinastia, ela é conhecida por consolidar novamente uma dinastia egípcia depois de expulsar o domínio de semitas, que eram os Ixos. Eram chamados de asiáticos e tal, eram vistos como um povo estrangeiro. E quando o pessoal do Novo Império expulsa esses caras, o que eles vão tentar fazer é apagar o máximo possível a memória desse período ou condenar a memória dos governantes Ixos e coisas do tipo. E quando outra dinastia, que se vê como rival da dinastia anterior, assume, mesmo sendo, tipo assim, não muito longe etnicamente um do outro, eles também, às vezes, têm essa prática, né? Que é a condenação da memória. Isso era uma prática também, de novo, muito difundida em todos os lugares pelo planeta Terra, das Américas ao Extremo Oriente.
você tem essa prática de quando um rei assume, muitas vezes ele quer apagar o legado ou se apropriar do legado dos da dinastia que ele vem romper. Então ele interrompe uma sucessão dinástica e a partir daí ele tenta revisar a história para colocar esses caras como vilões e muitas vezes até ou apagar simplesmente a memória desses caras. E muitas vezes as coisas que eles fizeram são apropriadas pela nova dinastia. Então, assim, um grande templo que foi construído no período dos Hicsos é atribuído, na verdade, a alguém da dinastia, da 18ª dinastia. No caso de Israel também, né? Para pegar exemplos disso em outros povos. Você tem atribuição de feitos arquitetônicos, que a gente conhece arqueologicamente hoje muito bem, em algumas cidades ali no Israel antigo, que são atribuídos a Salomão no texto bíblico, mas que arqueologicamente são datados posteriormente para a dinastia Onrida, né, para Onri, Acabe, que são figuras que são mal vistas na Bíblia. Então, para não louvar muito essas figuras no texto, essas obras monumentais, esses feitos são atribuídos a reis que são mais louvados, que são associados, por exemplo, à dinastia davídica, né? Então, isso acontece em várias culturas aí pelo mundo também. Essa revisão, né, da história, o tal do revisionismo, né, não é uma coisa de hoje. Todo presente busca produzir o seu próprio passado. Né? Todo presente tem o seu próprio passado. O passado, de fato, né, pensado assim como a memória que o presente tem, aquilo que sobrevive no presente do que passou, mas não passou exatamente porque continua vivo na memória, isso é sempre construído, reconstruído, repensado, né, em cada momento histórico. O Henry falou aqui, boa noite. Na sua opinião, entre Cleópatra e Nefertiti, caso houvesse uma descoberta envolvendo uma dessas personagens históricas, qualquer uma das duas provavelmente seria considerada a descoberta do século, mas qual seria mais benéfica arqueologicamente? E qual das duas rainhas você acha mais interessante ou tem mais o seu apreço? Olha, a gente na verdade sabe muito mais sobre Cleópatra do que sobre Nefertiti, porque ela está num período muito mais tardio, tem muito mais documentação escrita preservada, inclusive em grego, né? Pelo contato da Cleópatra com o Império Romano, isso beneficiou bastante a Cleópatra em termos de documentação. Então eu acho que uma descoberta sobre Nefertiti seria mais impactante. Né? Sobre qual que eu acho uma figura mais interessante, a Nefertiti é mais intrigante, porque ela é uma figura que a gente sabe menos, é mais misteriosa, né? E ela está num período que é muito interessante do Egito, é um dos períodos mais enigmáticos de todos, que é o período da dinastia, que é o período amarniano, né? O período de Amarna, que é o período em que o Akhenaton dá um aparente golpe de Estado e um golpe teocrático religioso, muda a capital do Egito, né, muda as formas culticas, muda a arte egípcia. Então, qualquer coisa que fosse descoberta desse contexto, eu acho que seria de altíssimo valor. Sobre o contexto da Cleópatra, a gente já sabe muito mais coisa, né? Então, eu acho que eu ficaria mais empolgado com uma descoberta a respeito de Nefertiti.